A paz de Cristo, bom dia, glória a Deus. Muito bem, antes de eu começar, deixa eu só aproveitar aqui o momento. Nesse trimestre, hoje, começamos uma nova revista e também temos um livro de apoio. Então, se você não adquiriu, da doutora Ilma Cunha, esse livro fala exatamente o tema que o nosso irmão Elias falou aqui no começo. Sua família é um lugar de refúgio ou um campo de batalha? Então a doutora Ilma escreveu esse livro, é o livro de apoio desse trimestre. E se você quiser adquirir o livro mais a revista, o livro R$40, a revista R$10, de aluno, 14 de professor. Se você quiser adquirir o livro mais a revista, os obreiros têm aí, você pode dividir em 4 vezes no cartão. Se você quiser, tem aí disponível com os obreiros, levante a sua mão e ele vai chegar até você e você pode adquirir esse livro tão abençoado também. É um livro de apoio para este trimestre. Glória a Deus por isso. Bom, se você não tiver a revista, também levanta a sua mão e eles vão chegar até você. Vamos começar aqui então na nossa lição de número 1. A primeira lição desse trimestre é a lição que vai falar sobre um tema tão importante. Abra a sua revista comigo. Casamento, lugar onde tudo começa. Ah, verdade. Oh, glória. Muito obrigado. Gente, os jovens estarão ali na sala do UNA, por gentileza. Os adolescentes têm a sala do auditório e tem a outra sala. 12 a 14 é uma sala, 15 a 17 é outra sala. Então os adolescentes podem se dirigir até o auditório e a sala lá ao lado, e os jovens aqui na sala do UNA. Glória a Deus por isso. Muito bem. Lição de número 1. Casamento, lugar onde tudo começa. Nós vamos começar essa lição sobre famílias nesse trimestre, falando sobre casamento, sobre família. E aqui é exatamente onde a família é formada. Então, você aí na sua revista tem o texto de Gênesis, capítulo 2, versículos 18 a 24. Antes, porém, deixa eu aproveitar esse momento, os anúncios nós faremos no final, mas eu vou aproveitar esse anúncio aqui, é muito especial. Esse anúncio é sobre um evento que nós fazemos aqui, que é chamado Alicerçados na Palavra. É um evento nacional, tem lá no Rio de Janeiro, e nós temos um evento regional, que vai ser agora em outubro, dia 14 e 15 de outubro. Nós teremos o Alicerçados na Palavra aqui na Devec São Paulo. Todas as outras filiais estarão conosco nesse evento. É um evento que virá pastor Ronald Gustavo, do Rio de Janeiro, pastor Ronaldo de Jesus, é o nosso líder nacional da IBD, pastor Fernando Bessler, que é o líder do CDM, que é o curso de desenvolvimento ministerial, e também teremos aqui o professor Joel. Como o tema é Espírito, Alma e Corpo, vamos tratar do Espírito, palestras para falar do Espírito, palestras para falar da alma, e também para falar do corpo. O professor Joel, nosso personal trainer, ele vai nos dar uma aula abençoada aqui para falar sobre o cuidado com o corpo. Então não vai faltar, pode ficar tranquilo, nós teremos aqui palestras para espírito, alma e corpo. Na igreja a gente só fala do espírito e da alma. O corpo geralmente a gente deixa de lado. Mas dessa vez você estará aqui na conferência e você vai ser muito abençoado. Você vai ter uma visão geral sobre espírito, alma e corpo. O texto base está em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23. E todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para o dia da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Então, é sábado, 3 horários no sábado. Às 16, às 18 e às 20. Teremos 3 palestras no sábado, então aproveite. No domingo de manhã a EBD, normalmente, e à noite o culto de celebração. Então a conferência vai ser nesses dias, tá bom? Aí falando da revista, a gente já colocou para vocês, nós estamos começando com esse trimestre falando sobre restaurando a visão familiar. E olha o tema de cada uma das lições. Hoje começamos como casamento, lugar onde tudo começa. Mas semana que vem, os cônjuges e a sexualidade, e você tem vários e vários outros temas. É uma revista que está abrangendo vários comentaristas. Ela tem, a lição de hoje foi comentada pelo pastor Cláudio Duarte.
Outras lições serão comentadas pela pastora Elisete Malafaia e outras pelo pastor Estevão Fernandes. Então, é um trimestre muito, muito abençoado. Então, aproveitando aqui nessa introdução, eu já vou começar, né, porque como é de família, a gente tem que apresentar. Eu fiz isso na primeira lição, talvez do começo do ano, vou fazer de novo. Então, para quem não me conhece, eu sou Erivelton e sou casado com a Geni, sou servo do Senhor há 23 anos, sou casado com a Geni, sou pai da Esther e pastor há 14 anos, coordenando a IBD, agora, neste momento, e também a Faculdade Vitória em Cristo. Aproveitando, se você quiser conhecer a Faculdade Vitória em Cristo, toda quinta-feira nós temos aula aqui no auditório, às 19h30, venha e você pode participar de uma aula e conhecer um pouco mais sobre o curso do Seminário Teológico, tá bom? Muito bem, texto bíblico, Gênesis 2, versículos 18 a 24, leiamos juntos. E disse o Senhor Deus, você está com a revista aí? Tem a revista? Abre aí na lição 1, me ajuda, vamos de novo, 1, 2, 3, e disse o Senhor Deus, não é bom esteja só, far-lhe-ei uma adjutora, que esteja como diante dele, havendo pois o Senhor formado da terra todo animal do campo, e toda ave dos céus, os trouxe a Adão, para este ver como lhes, e tudo o que Adão chamou a toda alma vivente, isso foi o seu, e Adão pôs os nomes a todo o gado, e às aves dos céus, e a todo animal do campo, mas para o homem não se achava adjutora que estivesse como diante dele. Então, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas, e cerrou a carne em seu lugar. E costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma, e trouxe-a a Adão. E disse Adão, esta é agora osso dos meus ossos, e carne da minha carne. Esta será chamada, porquanto foi tomada. Portanto, apegar-se-á, e serão ambos, glória a Deus. Muito bem, esse é um texto tradicional, clássico, que nós lemos, geralmente, em cerimônias de casamento. Geralmente esse texto é um dos textos mais clássicos usados nos casamentos. Mas eu quero que você repita comigo agora também o texto áureo desta lição, que está aqui na tela. 1, 2, 3, venerado... Glória a Deus. Hebreus 13, versículo 4. Olha só, aqui a gente já começa com um texto maravilhoso, dizendo o seguinte: venerado seja entre todos o matrimônio. É uma palavra que geralmente a gente não usa no nosso dia a dia, venerado. Em outros lugares por aí, o pessoal diz assim, a gente não adora santos, a gente venera. Eles usam essa expressão, a gente não adora, mas a gente venera. Então a Igreja Católica usa essa palavra veneração como algo de muito, muito respeito. Para nós evangélicos, nós falamos, não, eles estão adorando, eles estão reconhecendo. Mas eles acham e usam essa expressão como sendo algo de muito e elevada estima. Agora, observe, o que a Bíblia está dizendo para nós. O casamento, ele é venerado. Ele deve ser venerado, honrado, respeitado. Então, olha o nível que é, como a Bíblia trata o casamento. E ele usa também a outra expressão que é o leito sem mácula. Aqui, algumas versões bíblicas, aqui ele fala a cama sem mácula. O que se quer dizer? Ele está falando da relação sexual. Ele está falando da união conjugal, literalmente. Ele está falando que o casamento e a união sexual não é pecado, e sim é algo santificado. Algo que muitas vezes o mundo distorce. As pessoas acham que, por exemplo, no Jardim do Éden, quando Deus colocou o homem e a mulher aqui, nesse texto, Ele diz para eles, crescer e
multiplicai-vos. Alguém acha que só crescia e multiplicava depois do pecado, mas a ordem é antes do pecado, porque o sexo não era pecado. Então eles estavam no jardim e não podiam fazer sexo porque era pecado. Não, não é esse o texto. O casamento já tinha sido instituído por Deus. Deus fez o homem e a mulher justamente com a capacidade de reproduzir. Então isso não tem pecado aí. Então aqui já começamos com a primeira lição, que é exatamente pensar que o casamento, a união conjugal dentro do casamento é algo aprovado por Deus, instituído por Deus. Por isso, os nossos objetivos da lição, que são 3, vão apresentar para nós aqui o primeiro, que é conhecer a origem e a formação da família de acordo com o livro de Gênesis. O segundo é compreender que Deus formou a família para ser fonte de bênçãos às suas criaturas. E o terceiro é identificar as características fundamentais do casamento à luz das Escrituras. Muito bem. A gente começa essa lição, se você olhar, na sua revista tem essa introdução aqui, ó. Nessa lição, faremos uma análise da Gênese, do início do casamento, de acordo com a narrativa do primeiro livro bíblico. E quais são as suas implicações para os dias de hoje? Alguém está achando que o que está escrito em Gênesis está ultrapassado? O pessoal por aí está dizendo que tem que atualizar a Bíblia. O pessoal por aí está dizendo que o que está escrito não é mais compatível com a atual sociedade. Pelo contrário, a palavra de Deus, ela é eterna. Passa céu, passa terra, mas as palavras do Senhor permanecem para sempre. E nós veremos que, apesar de estarmos num mundo tão complexo, querendo atualizar a Bíblia, a palavra de Deus ainda é a verdade. Ela é a verdade. Glória a Deus. E por isso a gente começa aqui fazendo uma pergunta: por que Deus instituiu o casamento? Bom, aí tem 2 respostas no mesmo versículo que a gente já leu. Uma vai tocar no ponto da solidão. Deus olhou, viu que tudo era bom, mas tinha uma coisa que Deus disse: não é bom. E aí a solidão é uma coisa que não é boa. Você já viu um preso, quando ele apronta? Primeiro que ser preso já é ruim, certo? Está preso na cadeia, já é ruim. Qual que é o pior castigo para um preso? É um outro lugarzinho chamado solitária. Quando ele apronta dentro da cadeia, manda ele para um lugar para ficar sozinho. Mas peraí, ele está numa cela, cheio de criminosos, tudo super lotado, lugar horrível, condição de vida horrível, mas é melhor estar junto com as pessoas que são piores do que ele, num lugar horrível, do que estar sozinho. E Deus falou: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjutora. Bom, aqui vem a providência. Deus disse: uma coisa não é boa, estar só. A segunda, qual é a providência? Eu vou resolver o problema, vou fazer uma adjutora. E é isso que a gente vai estudar um pouquinho hoje nessa lição. O tópico 1 da sua lição fala sobre os males da solidão. E qual foi a resposta que Deus deu lá no Éden? Então, quais são? Tem os males de estar sozinho, tem os males de viver só. E Deus identificou isso e falou assim: vamos resolver esse negócio. E a gente começa que a gente leu que o Adão foi criado. Deus criou céu e terra, tudo era muito bom, mas aí estava lá o Adão. Esse aqui eu vou chamar de girafa, aquele ali eu vou chamar de elefante, aquele ali eu vou chamar de leão, aquele outro eu vou chamar de tal coisa. E ele estava lá, cheio de atividade, cheio de atividade. E o Adão dando nome a todos os animais. Mas Deus falou assim, aí ele olhava para o leão, tinha a leoa. Ele começou a olhar para os animais e foi dando nome: leão, leoa. E foi colocando nome em cada animal, em cada casal. E até que então ele falou assim: mas peraí, tem alguma coisa errada, né? Será que o Adão pensou? Ele tinha muita coisa para fazer. Porque imagina você pegar toda a fauna, né, toda a questão de todos os animais que você imaginar, e começar a dar nome para cada um. No começo, Adão tinha muito trabalho. E aí quando você olha para a criação, Deus olhou no primeiro dia, Deus fez separação entre luz e trevas, e Deus trouxe a luz, e disse, e a luz era muito boa, era boa. Deus no segundo dia faz separação entre águas, e tudo é bom. Depois Deus faz as vegetações, e é tudo bom no terceiro dia. Então Deus coloca os luminares, coloca o sol, coloca a lua, as estrelas, faz separação entre dias, tempos, anos, estações.
E você começa a ver que Deus está construindo cada dia com a sua respectiva função. Bom, Deus cria os peixes, Deus coloca, vai populando esse ambiente que Ele criou. Primeiro Deus popula, e aí então no sexto dia Deus faz o homem. E aí o que eu quero te chamar a atenção é que, quando você está lendo Gênesis, no versículo 4 você olha e lê assim, ó. E viu Deus que era boa a luz. Versículo 10, e viu Deus que era bom. 12, e viu Deus que era bom. E viu Deus que era bom, e viu Deus que era bom, e viu Deus que era bom. E quando Deus fez o homem, Deus falou assim, é o último ali, ó. Como que era aí? E eis que era muito bom. Aleluia. Você é criatura de Deus, você é muito bom. Deus falou que você é bom, então ninguém vai dizer que você é ruim, porque você foi criado por Deus, você é a coroa da criação, você foi escolhido por Deus, e era muito bom. O que Deus viu ao completar do sexto dia, a obra que tinha feito o homem como obra das suas mãos, Ele diz, é muito bom. Só que aí, isso é o capítulo 1. E Ele tirou o homem de um certo lugar. Deus foi lá e pegou o homem lá do pó da terra, lá do barro, e fez o homem do barro, não fez de ouro, não fez de prata, não fez de pedras preciosas. Deus fez o homem do pó, e falou que esse homem do pó era muito bom, porque esse homem do pó, de um material tão complexo, vai adorar a Ele. E quando você olha para o texto, a sua revista também chama a sua atenção para isso, que a palavra pó, solo, é Adamá. Repita comigo, Adamá. Adamá é terra, é solo, solo vermelho, é barro. Deus tira você do pó vermelho. Alguns acham que foi feito do pó branquinho, da argila. Outro acha que foi feito de outro tipo de pó, mas foi do barro vermelho mesmo, porque Adamá significa terra vermelha, solo vermelho. Você vai olhar a palavra dam, que é sangue. Que cor que é o sangue? É vermelho. Você vai ver a palavra Edom, em hebraico, que é também vermelho. Esaú, os descendentes de Esaú. Então você não foi tirado da areia branquinha do mar, você foi tirado da terra. Tu é terra, homem. Amém? Manto, terra, glória a Deus, somos pó. E ao pó a gente vai tornar, mas o Senhor tem um propósito especial para conosco. E olha só, você tendo sido tirado da terra, do pó, você ser humano, você foi tirado dessa estrutura, e Deus transformou você na criatura mais especial. E aí, Deus viu que tudo era bom, e apesar de tudo ser bom, vem agora a declaração do tópico 1.2 da sua revista, que está lá, a declaração divina a respeito da solidão. O que aconteceu quando Deus viu que o homem estava só? Ele falou assim, olha, e disse o Senhor, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjutora que esteja sempre como diante dele. Deus falou assim, vou resolver esse problema. Daqui a pouco eu entro nas palavras, o que significa adjutora, cada uma dessas aí. Mas Deus falou assim, vou resolver o problema e vou criar alguma coisa para ele. E aí ele vai chegar no tópico 1.3. Aí a inteligência artificial fez isso aqui, mas Deus fez algo melhor que isso aqui. A inteligência artificial fez algo que o Adão, quando viu Eva, vocês leram no texto, ele olhou assim e falou assim, essa é osso dos meus ossos, é carne da minha carne, será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. O Adão ficou muito feliz. Deus foi lá, tirou uma costela do homem, formou Eva, e aí, quando Deus apresentou Eva, o Adão ficou admirado. A resposta de Deus foi trazer para Adão Eva. E aí na versão da linguagem de hoje diz o seguinte, vou fazer para ele alguém que o ajude, como se fosse a sua outra metade. E aí, pregadores, pastores, no dia do casamento, usam esses textos maravilhosos. Deus não tirou Eva da cabeça, para que ela não quisesse comandar. Deus não tirou ela dos pés, para que ela não fosse pisada. Mas Deus tirou ela da costela, próximo ao coração, para ser amada.
Aleluia, aplauda o Senhor Jesus por isso. Glória a Deus. Olha aí, é assim que a gente fala e fica bonito, não fica? No casamento, fica registrado no DVD, no CD, sei lá no que. Irmão, fica lá registrado, aquela coisa linda, maravilhosa na cerimônia. E você assiste de novo e fala: oh, será que ele está me tratando desse jeito mesmo? Será que é assim mesmo na vida real? Vamos para a vida real. Será que meu marido está me considerando desse jeito como está escrito, como o pastor falou? Mas a gente precisa, né, se esforçar. Porque olha só, quando lá em Efésios Deus disse assim: marido, ame a sua esposa como Cristo amou a igreja. Irmão, é forte, não é? Porque o homem tem dificuldade de amar como Cristo amou. Deus tem que mandar o homem amar, entenda bem isso. Deus não mandou a mulher amar o homem, porque a mulher ama, naturalmente a mulher ama. Então Deus não falou: mulher, ame seu marido. Não, mulher tem um amor muito grande para dar, então ela ama. Agora, quando foi para o homem, você precisa amar, tem que quebrar esse coração duro, tem que mudar sua atitude, tem que se esforçar, você tem que amar, ao ponto de se entregar por ela. Olha aí. Agora, Deus também falou uma coisa para a mulher que não é fácil para ela: mulheres, estejam sujeitas aos vossos maridos. Eita, falar de sujeição para a mulher é um negócio complexo, irmão. Ih, que mulher que fala: eu me sujeito ao meu marido, eu reconheço o meu papel, né, de ajudadora, eu não sou a protagonista. Mas aí Deus falou aonde ela tem dificuldade. Então, a gente vai entender que nós vamos trabalhar isso em cada aspecto da nossa vida. Mas olha só, Deus disse que iria fazer. Aqui são os tópicos da sua lição, destacando o que Deus disse, a importância. Deus falou: não é bom que o homem esteja só, vou fazer algo que vou resolver essa situação. Deus tomou uma atitude de pôr a mão na massa e fazer, tirar da costela de Adão e formar a mulher. E aí, Deus fez a mulher para quem? Para o homem. Então a mulher foi tirada do homem e foi feita para o homem. Não foi outro ser, não. É homem e mulher. Deus tirou ela e fez para ele. Para quem? Para o homem. Mas qual era o objetivo de fazer isso? Era para que a pessoa fosse alguém que o ajude. A mulher não é tropeço na vida do homem, o homem não deve ser tropeço na vida da mulher. Veja, nós temos uma única missão: adorar e glorificar a Deus. Tudo que nós fazemos, quer comais, quer bebais, faça-se tudo para a glória de Deus. Tanto homem quanto mulher, nos seus trabalhos, nos seus afazeres, em tudo que faz, deve glorificar a quem? A Deus. Então, a mulher teria um papel de ajudadora, adjutora. E aí, ele termina dizendo como se ela fosse a sua outra metade. Vai ter outras versões que eu quero trazer para você agora, que é essa daqui, ó. A palavra adjutora, aqui em vermelho, significa o seguinte: não é só alguém que o ajude, não é só alguém que seja a sua outra metade, mas sim alguém que completa a sua vida. Então, olha aí para sua esposa, né, irmão? E saiba que ela completa a sua vida. Você sozinho está faltando. Você não é completo enquanto você não estiver casado. Então olha só, se tem solteiro aqui me ouvindo, entenda o seguinte: apóstolo Paulo deu um conselho em 1 Coríntios para que o solteiro fique solteiro, mas era numa condição daquela época de Corinto, num contexto histórico em que a perseguição matava muita gente, matava muito crente. Então havia um contexto lá. Mas ele fala, por causa da prostituição, case. Cada um tem a sua própria esposa, cada mulher tem o seu próprio marido. Então ele dá um conselho: na atual circunstância que a gente vive neste mundo, não fique sozinho, case. O conselho bíblico, Deus instituiu o casamento. Agora, você tem que fazer uma escolha muito, muito, muito importante, porque essa escolha não é Deus que vai fazer para você, é você que vai escolher. Você vai orar, você vai jejuar, você vai buscar o Senhor, pedindo orientação, mas no final do dia, quem a escolhe para casar foi você que escolheu. Então, escolher alguém que realmente vai completar a sua vida.
Os solteiros estão tendo aula lá, então lá eles com certeza estão ouvindo essa mensagem também, né? Que eles precisam se esforçar e buscar alguém que os complete, que os ajude. Bom, e aí a gente entra no tópico 2 da nossa lição, que ele fala sobre a formação da família. E a formação da família se dá por uma instituição chamada casamento. Não há formação de família por união estável. Não há formação de família por união, sei lá o que, qual nome a gente queira dar. Família se dá pelo casamento. Apesar de hoje ter muitas leis que protegem, que fazem uma coisa ou fazem outra, é diferente de casamento. Casamento é casamento, é uma decisão. Tem gente que tem horror, tem medo de casamento. Tem gente que só de ouvir a palavra casamento já dá aflição na pessoa. Mas é uma questão super importante. E a formação da família vem a partir do casamento. E a gente vai entrar agora na definição dos termos. O que significa a palavra casamento? Bom, vamos lá. A palavra casamento deriva do termo casa. Isso está na sua revista também. Apontando para os seguintes conceitos: terreno com uma habitação instalada, instrumento de casar, pessoas que decidiram se unir-se para viverem na mesma casa. O casamento, enquanto rito de passagem, legitima a união sexual entre um homem e uma mulher, consolidando assim a instituição da família. Vou passar para vocês 3 conceitos de casamento de acordo com a sociedade, tá? E também com a Bíblia. Bom, aquela frase tradicional que a gente ouve: quem casa quer casa. Essa é a ideia. Essa é a ideia. Eu caso com você e moro debaixo da ponte, né? Às vezes funciona, nem sempre. Mas quem casa, quer casa. Então você se esforça. E o casamento tem a ver com isso. Um local onde a família estará protegida, abrigada. Então a gente vai buscar esse daí. Mas na sociedade, de acordo com a sociologia, o que é casamento? Para a sociologia, casamento é um ato, evento, processo que se atrela à cultura. Família é uma instituição social. Do ponto de vista da sociologia, é apenas isso. Por isso que a sociologia hoje admite qualquer tipo de união e chama isso de casamento. Porque para eles basta, é uma instituição, é só uma união, é só uma formação. E a cultura define isso. Se a cultura está mudando, automaticamente se muda o conceito de família. Isso é para a sociologia, não é para nós, para a Bíblia. De acordo com a lei, ou até então, toda hora isso pode mudar, né? Que a lei pode mudar toda hora. Ela é o vínculo jurídico entre um homem e uma mulher, que se unem material e espiritualmente para constituírem uma família. Óbvio que eles já estão mudando os conceitos para dizer que outros tipos de união, que não seja homem e mulher, possam ser aceitos como família. Porém, a lei, ela previa que era a união de homem e mulher. E eles estão mudando as leis. Mas a lei pode até mudar. Esse conceito pode até mudar. Mas o que está na palavra de Deus continua sendo o mesmo, a verdade. E aí a gente vai para o que está na Bíblia. O que é casamento de acordo com a Bíblia? É a união heterossexual e monogâmica, que envolve o compromisso amoroso mútuo por toda a vida. Deve ser firmado depois do deixar público dos pais e consumado na união sexual. Então, de acordo com a Bíblia, deixa o homem, seu pai e sua mãe, e une-se à sua mulher, e ambos tornam-se uma só carne. Aí você tem a instituição da família, e a união entre homem e mulher. Por isso a gente destaca, é a união heterossexual. Daqui a pouco a gente vai entrar um pouquinho mais em alguns detalhes com relação ao ideal de Deus para o casamento. Mas por enquanto, vamos pegar apenas este exemplo aqui. E a gente entra caminhando aí para o tópico 2.2, onde você tem Adão e Eva, o exemplo do primeiro casal. A gente vai entrar
falando um pouquinho sobre o que está escrito. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher, e trouxe a Adão, e disse a Adão: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne, esta será chamada, repete comigo, varoa. É varoa, amém? Porque ela foi tirada de quem? Do varão. Agora, deixa eu te dar uma dica. Por que eu preferi essa versão? Varão e varoa. Porque se você lê varão e varoa, no português são palavras derivadas. O masculino e o feminino. Se você simplesmente lê a palavra homem e a palavra mulher, elas não parecem derivadas. Homem começa com H, mulher começa com M. Não tem nenhuma relação. Se você olhar para a palavra em si. Deixa eu te falar como é que está escrito aqui na Bíblia. Repete comigo, Ish. Ish, não é nada de outra religião não. Ish, tá? Ish, é a palavra hebraica para homem. Ish é homem. Como é que é mulher? Isha. Agora fala comigo, Isha. Isha. Então, você homem é o Ish. Ish. E a sua mulher é a Isha. Ish e Isha são relacionados, correto? É igual varão e varoa. A melhor tradução para mim é essa aqui: varão e varoa. Por quê? Porque tem uma relação direta. A mulher não é independente do homem. Porque hoje querem dizer, o feminismo, querem colocar a mulher independente, não precisa de homem. Para com isso, gente. Para com essa palhaçada. A mulher foi tirada de onde? Do homem. A mulher precisa do homem? Sim. E o homem precisa da mulher? Sim, porque ele sem a mulher ele está incompleto. Não é rival. Dentro de casa, como está no livro da doutora Ilma, sua família é lugar de paz, de tranquilidade ou é campo de batalha? O homem não está brigando com a mulher no mercado de trabalho. A gente tem que parar com essa palhaçada. Um está brigando contra o outro, um querendo tomar o espaço do outro. Que negócio é esse? Tem nada de tomar espaço de ninguém. Cada um tem o seu espaço. Deus colocou todo mundo para habitar aqui. Todo mundo tem o seu lugar. Todo mundo vai ser abençoado. E um depende do outro, sim. Tem que depender. Esse negócio, o meu dinheiro. Que meu dinheiro? É o nosso dinheiro. O marido trabalha, a mulher trabalha, os dois. É o nosso dinheiro. E se o marido trabalha e a mulher não trabalha porque tem que ficar em casa, porque está cuidando de outras coisas, o que acontece? Continua sendo o nosso dinheiro. Por quê? Porque é da família. Então esse negócio do meu, o seu, esse negócio, irmão, não funciona. Ah, mas se a mulher ganha mais que o marido, e se o marido, ela manda? Não manda. É família. Juntos os dois, somam e é assim que paga as contas, meu irmão. É assim que funciona, é assim que a vida funciona, a vida segue. Um depende do outro, não é independente, é varão e varoa. Olha como está aqui o versículo final: porquanto do varão foi tomada. O mundo quer fazer você pensar nessa individualidade. O mundo quer fazer você pensar que o outro é seu concorrente, que vocês têm que brigar dentro de casa, que vocês têm que um competir com o outro. Isso é visão do mundo. Visão cristã, bíblica. Nós somos dependentes. Nós precisamos um do outro. É isso que a Bíblia ensina. E por mais duro que seja o que eu estou falando, é a verdade. Ah, mas essa visão patriarcal, que conversa é essa? Tem nada de visão patriarcal, é visão bíblica, palavra de Deus. Quem nos fez deu o manual de como as coisas funcionam. Se você não seguir o manual, a Bíblia não é guia de melhores práticas. A Bíblia é manual. Vou te explicar a diferença. Manual de melhores práticas você faz se quiser. Se quiser você faz. É uma melhor prática. Aí, se você for por esse caminho é melhor, mas o outro também funciona. Não, se você for do outro não funciona. No manual é assim que funciona. Se você fizer errado, do jeito que não está escrito, dá errado, dá ruim. E quando dá ruim, o que acontece? Estraga. O equipamento está escrito, não pode ligar no 220. Se você ligar no 220, queima. Vai queimar. Se fizer contrário à palavra, vai dar errado. E é assim que a palavra ensina. Então, o Adão olha para ela e fala assim: essa é agora
osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela não é outra coisa, ela faz parte de mim. Que mais? Ela será chamada varoa, porque foi tomada do varão. E aí vem o último conselho, que está no versículo seguinte: deixará o varão seu pai e sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher. Bom, como pastores, você deve saber que a gente faz atendimento, né? Os pastores fazem atendimento. E sabe muitos casos que a gente trata aqui, não aqui, em qualquer lugar, né? Tem a ver com essa última questão aqui, ó. Deixará o varão seu pai e sua mãe, unir-se-á a sua mulher. Pela condição financeira, muitas vezes a pessoa vai morar junto com o pai e com a mãe. Mas vou te adiantar, não funciona, meu irmão. Desculpa, tem que falar. Esse negócio não vira. Você tem que ir para um lugar que não é na casa do seu pai e da sua mãe. Você quer viver bem? É a sua família. Seu pai e sua mãe têm a família. O outro tem que deixar pai e mãe e tem que constituir a sua família e viver a sua família. Qualquer coisinha corre na casa do pai, qualquer coisinha corre na casa da mãe, qualquer coisinha reclama para o pai. Aí o pai quer dar razão para esse, a outra quer dar... Aí gera um monte de problema na família, porque o pai e a mãe... Irmão, você casou ou não casou? Segue tua vida. Vai visitar pai e mãe, vai honrar pai e mãe, vai continuar visitando, vai continuar amando, mas cada um segue teu caminho. Esse negócio, mas por uma condição financeira, amém, ok, por uma condição financeira num determinado momento, ok, da sua vida, mas uma vez que você ajeitou tua vida, meu irmão, vai logo, senão, muitos problemas com sogra, surgem daí. Não é que a sogra é ruim, a Geni não pode reclamar da sogra. Minha mãe não é fácil. Minha mãe era generalzona, em casa, pá, né? Mas ela não briga com a minha mãe. Por quê? Porque eu vivo longe. Porque se morasse junto, o irmão, saía faísca. É minha mãe. Saía faísca. Se saía, tenho certeza. Mas graças a Deus a gente mora bem longe. Tô brincando. Tô brincando. Minha mãe vai ver a gravação, depois eu tô enrolado. Mas é assim, gente. Se viver junto, sai faísca. De vez em quando minha mãe vem e fica uma semana em casa aqui. Ela mora em Araras e a gente aqui, né? Aí ela vem e fica uma semana em casa. Aí ela começa a implicar com umas coisinhas e tal, e mexe na cozinha, e mexe no outro negócio, e no jeito que passa a roupa, e no jeito que dobra a roupa. E sabe essas coisinhas tonta, coisa besta. A Geni, depois que ela vai embora, sua mãe não sei o quê. Imagina se morasse junto, irmão. Imagina se morasse junto. Então, queridão, como diz o nosso pastor, deixará o varão, pai e mãe, unir-se à sua mulher e vai seguir a tua vida. Aleluia. Você vai ver que o seu casamento vai ser uma bênção. Vai ser bênção de Deus. Não tenho dúvida disso. Bom, aí a gente vai para o ideal de Deus. Ideal de Deus para o casamento. É o tópico 3. Apesar que o tópico 3 tem outro título. Ele está escrito ali, as características do primeiro casamento. Eu preferi fazer apenas uma modificação simples aqui, para dizer o que é o ideal de Deus do casamento. Vou abordar todos os tópicos que estão aqui, no tópico 3, mas com uma outra forma. Então, primeiro, o ideal de Deus para o casamento tem 4 pilares, que eu quero que você repita comigo. Primeiro pilar, ele é heterossexual. Repita comigo. Entre homem e mulher. Tá. O segundo pilar é o monogâmico. Repita comigo. Monogâmico. Terceiro, ele é monossomático. Repita comigo. Monossomático. E o quarto, indissolúvel. Repita comigo. Esses são os 4 pilares do casamento. Isso é o que Deus fez, como Deus planejou. Vou entrar agora em cada um desses tópicos de forma rápida, para você, para não ficar dúvida nenhuma com relação ao que significa cada um desses pilares, tá bom? Então, o primeiro deles é que o casamento ele é heterossexual. Primeiro, Deus criou homem e mulher, macho e... É assim que Deus criou. Então, quando a gente diz que o casamento é heterossexual, é entre homem e mulher, entre varão e varoa. Olha o que está escrito em Levítico 18, 22. Nenhum homem deverá ter relações sexuais com outro homem como se fosse mulher. Isso é repugnante.
A relação homoafetiva é pecado. A relação homoafetiva, de acordo com as Sagradas Escrituras, está errada. Então, é pecado. E a palavra repugnante aqui, em outras versões vai dizer, é abominável. Deus abomina. Deus tem ânsia de vômito de uma coisa dessa. Então o casamento, Deus criou homem e mulher, macho e fêmea, e é assim que deve ser o casamento. Se a lei mudou e aceita outros tipos de uniões, e eles chamam de casamento, isso é um problema da lei, porque país A aceita, país B aceita, mas não é aceito em todo mundo, é aceito em uma minoria de países, e isso está se propagando, para querer mudar o que é natural, o que é bíblico, o que é verdadeiro. Então a maioria dos países do mundo não são assim, estão mudando agora. E eu te pergunto, há mais de 4, 5, 6 mil anos, desde que o Senhor criou o ser humano na terra, é assim que é, e é assim que o manual diz que tem que ser. E aí, essa é a questão, a gente tem que dizer, hoje em dia, veja, alguns anos passados, a gente não precisava dizer, o casamento é heterossexual. Isso era implícito, na cabeça de todo mundo, já sabia. Casamento, o que você imagina? O noivo e a noiva. Você imagina o camarada de terno e a mulher de vestido. É assim que você imagina o casamento, culturalmente e tudo mais. Isso há milênios, milênios e milênios e milênios e milênios. Apesar de outros povos bíblicos terem a prática homossexual aceitas, como os gregos, outros povos como romanos, apesar de eles terem isso há milênios também aceito entre eles, o casamento era o casamento, homem e mulher. Isso era um negócio por fora da aprovação da sociedade. Então, não é o normal, não é o bíblico, não é o recomendável, não é o que está na palavra de Deus. Amém? Primeiro pilar é o heterossexual. Então casamento é, primeiro pilar, heterossexual. Segundo, ele é monogâmico. O que significa dizer monogâmico? Olha aqui. Portanto, deixará o homem, pai e mãe, e se unirá à sua... Quantas mulheres ele tem que se unir? Uma, a sua mulher. Olha só o que está escrito lá em 1 Coríntios 7:2. Cada um tem a sua própria esposa, e cada uma o seu próprio marido. É uma. 1 Timóteo 3:2. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de quantas mulheres? Uma só mulher. Então o texto deixa claro que o casamento é monogâmico. Ah, mas eu tenho um caso na Bíblia que tem o Lameque, que tem o outro, que tem o outro e tem o outro. Ok. É só te perguntar uma coisa. Você acha que Deus aprovou algum deles? É só olhar o resultado do que aconteceu lá, com quem ousou fugir dessa regra. Você vai ver o BO que foi criado na família. Então qual é a orientação bíblica? O ideal de Deus para o casamento. O casamento é monogâmico. Mono, um só. Ou seja, você não vai ter 2 parceiros, 3. Não. É um. É um parceiro. Então, e por que eu botei essa foto das araras, né? Porque apesar deles serem tudo iguais, se você olhar os bichinhos, são todos iguais. Mas eles não se confundem. Eles sabem quem é arara macho e arara fêmea. Eles são extremamente monogâmicos entre os animais. Apesar de alguns quererem defender que tem animais que fogem da regra, mas a regra geral é que os animais também são monogâmicos. E eu te pergunto, qual é a lei que os animais seguem? É a lei do seu instinto, criado por quem? Por Deus. Se não houvesse lei alguma, o ser humano se relacionaria entre homem e mulher. Agora, é o que está escrito em Romanos. Os homens mudaram a verdade de Deus em mentira. Passaram a adorar a criatura e não o Criador. Os homens estão querendo mudar o que Deus fez. Mais um exemplo, a monogamia, os pinguins. A monogamia, ela é ensinada por precedência, ou seja, desde a origem, lá em Gênesis, Deus instituiu monogamia. Depois, pela lei,
Está escrito na lei que tem que ser um só. Êxodo 20, versículo 17. Não cobiçarás a mulher do teu próximo. Então é do próximo, não é sua. Está escrito lá. Monogamia é ensinada pelo exemplo errado. Aí você vai ver exemplos de que Deus falou, não multipliquem mulheres. E aí o rei ia lá e casava com um monte. Fazia alianças políticas e casava com um monte de princesas para poder fazer alianças políticas. E aí o exemplo errado dava errado, e aí o exemplo errado nos ensina. Quando você vê alguém fazendo uma coisa errada, o que você fala? Você é sábio, você não é inteligente. O inteligente aprende com seus próprios erros. O sábio aprende com os erros dos outros. E Deus te deu sabedoria para você ver que está errado e você não vai fazer o mesmo. Então você olha para o outro e fala, está errado, opa, não posso seguir esse caminho. E você muda o seu caminho. Então, o segundo exemplo aqui é pelo exemplo errado. Até os errados nos ensinam. Eu tinha um pastor de muita idade, pastor Luiz, ele dizia assim, eu aprendo até com os que erram. E realmente, nós, ao ver os outros errarem, a gente também aprende. Então, não é para a gente torcer, fazer festa quando o outro erra, de forma alguma. Mas até com quem erra, a gente aprende. Na sua revista está escrito assim, ó, tem um quadrinho. Lameque, descendente de Caim, foi o primeiro bígamo citado na Bíblia. Davi e Salomão, cada um a seu tempo, praticaram a poligamia. Ressaltando-se, no entanto, que os envolvidos em todos os casos sofreram as consequências de tal prática. Todos eles, de Lameque a Davi. E de qualquer outro que tenha praticado essa prática da poligamia. Terceiro pilar, casamento é monossomático. Aí, a palavra mono, você já entendeu que é um. E soma é uma palavra que significa corpo, uma palavra grega para corpo. Então, o que é um corpo só? É um corpo só, monossomático. Olha o que está escrito ali no texto. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Quando um homem e uma mulher se casam, se unem, eles se tornam para Deus como se fossem um. Não são mais dois, mas uma só carne. Isso significa que há uma união. E aí eu vou mostrar para você mais um exemplo do Ish e do Ishá. A palavra Ish, você já sabe que é homem. Ishá é mulher. Agora eu vou te mostrar as letras. Você tem um Aleph, um Shin e um Rei para mulher. Tem 3 letras ali. No homem você tem o Aleph, o Yud e o Shin. Veja que elas são parecidas. Tá? O Ish e o Ishá. Quando você separa as 2 letras comuns dessa palavra, que é o Aleph, a primeira, daqui para lá, tá? Da direita para a esquerda, só para se situar. O Aleph é aquele que parece um X ali, ó. Se você pegar o Aleph e o Shin, você tem a palavra Esh, que é o comum das 2, Esh. Esh é fogo. Se você tirar Deus da relação, só tem fogo. Se você pegar a palavra Yud do homem e o Rei da mulher, você tem a abreviação do nome de Deus, que é Yahvé. Então o homem e a mulher têm no seu nome o nome de Deus. Se você tirar Deus da relação do casamento, se Deus sair do meio do seu casamento, se Deus sair do meio da tua família, só sobra fogo. E fogo é igual esse palitinho de fósforo aqui, ó. Fogo acaba rápido. Paixão, já ouviu falar? Amor e paixão, qual a diferença? A paixão é um fogo rápido, mas também acaba logo. O casamento não é paixão, casamento é amor. Casamento precisa ter Deus no casamento, porque se Deus não estiver na família, se Deus não estiver no casamento, na relação do homem e da mulher, se Deus não estiver no meio, as coisas não vão dar certo. E está cheio de gente por aí querendo constituir família sem Deus. Mas você, eu, todos nós, as nossas famílias precisam chamar Deus para a nossa vida, para a nossa casa, para a nossa relação. Deus precisa fazer parte do nosso casamento. Muito bem. E aí a gente vai continuando no terceiro. Aqui a gente tem alguns tópicos importantes. O sexo no casamento, porque o monossomático tem a ver com a relação sexual.
o monossomático, e quando o homem e a mulher se unem, se tornam os dois uma só carne. E aí, o que ele diz? O sexo antes do casamento, antes e fora do casamento, ele é proibido. Ou seja, Deus não aprova. 1 Tessalonicenses 4, versículos 3 a 8. Segundo, no casamento, o sexo é uma ordenança. O que significa dizer ordenança? Ele é obrigatório. É mandamento. Lá está escrito, não fique muito tempo, eu vou ler o texto daqui a pouco. Não fique muito tempo sem fazer sexo. Vou traduzir, é isso que está escrito. 1 Coríntios 7, 5. A não ser que vocês combinem por um consentimento mútuo para se aplicar à oração. Então o sexo é mandamento, tem que fazer. É bom, santo e puro. Hebreus 13, 4. Venerado seja o matrimônio e o leito sem mácula. O casamento, o sexo no casamento é aprovado, é santo e é puro. Não é sujo, não é nada disso que a pessoa fala por aí. E também em Provérbios 5, ele é fonte de prazer. Porque alguém diz por aí, alguém que não leu a Bíblia direito, que o sexo era só para reprodução. Eu não sei que ideia foi que essa pessoa teve, mas já se foi muito ensinado em muitas igrejas que o sexo só servia para procriação. Quando na verdade, se você ler Provérbios 5, é só pega o versículo 15 ao 19. O que está escrito lá, o que você precisa fazer? Então, a gente precisa conhecer um pouquinho mais a palavra de Deus. Aí no versículo de Hebreus 13, 4, diz ali, o casamento deve ser honrado por todos, o leito conjugal conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. E aí eu trago uma frase do pastor Hernandes Dias Lopes, que diz assim, o lar cristão é o primeiro lugar onde o amor deve ser praticado. Lealdade e pureza devem ser o oxigênio do casamento. Então ninguém admite. Se eu fizesse essa enquete que eu não vou fazer, quem aqui gostaria de ser traído? Ninguém. É inadmissível que um ser humano aceite casar com uma pessoa que vai traí-lo. Então a traição, os adúlteros que fala no texto, é inadmissível do ponto de vista bíblico. Então se tem um problema de pecado no casamento, tem que corrigir. Tem que perdoar? Tem que perdoar. Agora, é inadmissível. O que nutre um casamento é o oxigênio, é a lealdade e a pureza. Não tem casamento saudável se não houver fidelidade. E aí, eu quero chamar sua atenção para a inversão de valores. Eu sei que talvez a maioria aqui já seja casado, e os jovens lá estão lá. Mas o que acontece? Hoje o pessoal está invertendo. Os heterossexuais estão fugindo do casamento, não quer casar. O cara não quer casar. Ou você não vai casar? Não. Enrola 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos. E vai rolando a moça. E vai rolando, e vai rolando. Não quer casar. E os homo corre lá, briga na justiça, briga na lei, vai no cartório. Estão tudo doido para casar. O que eles não podem fazer, eles querem fazer. E quem pode casar, não quer casar. Que história é essa, gente? A gente tem que ensinar a palavra para que os nossos jovens queiram casar. Sim, tem que querer casar. Não ficar o tempo todo lá no joguinho. 30 anos nas costas no joguinho. 40 anos nas costas no joguinho. Não quer ter responsabilidade. Não quer ser macho. Homem tem que ser macho. E mulher tem que ser fêmea. Certo? É assim mesmo. E aí o que acontece? Tem que assumir responsabilidade. Como dizia o pastor, né? Pagador de boleto. Aleluia. Assumir responsa. Agora, olha o que está escrito em Coríntios. Não privem um ao outro de terem relações. Relações o quê? Sexuais. A menos que ambos concordem em abster-se da intimidade sexual por certo tempo, a fim de se dedicarem de modo mais pleno à oração. Depois disso, unam-se novamente, para que Satanás não vos tente por causa da sua falta de domínio próprio. Eu sempre dou esse exemplo, né? Tem gente que quer jejuar 3 meses. Aí ele tira jejum de 3 meses, 3 meses sem sexo. Aí o camarada vai trabalhar, chega na empresa, a secretária bonitona
com tudo destacado, vai servir o cafezinho para o seu marido, meu irmão. Você está pensando o que está acontecendo? Vou te explicar. Não, eu estou em oração, 3 meses de jejum e oração, sem nada. Você está achando que vai acontecer o quê? Aí o diabo tenta ele, está escrito aqui, ó, para que Satanás não os tente por causa da falta de domínio próprio. Ah, mas ele pecou, ele tem que ser excluído. Minha irmã, e quem que mandou você jejuar 3 meses? Mas eu estou fazendo a obra de Deus. Ah, é? E onde está escrito que você tem que ficar 3 meses sem fazer sexo? Está escrito aqui, ó, que não pode. Ah, eu sou tão espiritual. Você é tão espiritual e não está cuidando da tua família. Eu sei que esse assunto a gente não fala num culto público, mas hoje é EBD. Entendeu? Mas muitas vezes a traição está sendo motivada por falta de vigilância dentro de casa. O apóstolo Paulo falou isso, não foi agora, tá? Esse texto foi escrito há 2000 anos atrás. No ano 55, depois de Cristo. Já estamos em 2023. E está cheio de gente errando isso aqui, ó. Porque não lê 1 Coríntios 7, versículo 5. Vamos para o último. Indissolúvel. O casamento, segundo Deus, é indissolúvel. O que é isso? Portanto, o que Deus ajuntou, o que está escrito ali? Não separe o... Esse é o homem ou é o ser humano? Aqui é o ser humano. Então o que Deus uniu, não separe o homem. Vai ter uma lição só para falar disso. Eu só vou dar uma pinceladinha. Tem uma lição só para falar sobre divórcio, tá? Mas o casamento, pelo ideal de Deus, foi feito para não ser desfeito. Então olha só. A gente entra aqui nesse texto. O que Deus uniu, o que Deus ajuntou, não separe o homem. O casamento é para toda a vida. O divórcio é um atentado contra a família. Quem mais sofre são os filhos. E as consequências do divórcio atravessam gerações. E eu vou caminhando para terminar aqui. Quem mais sofre são os filhos. E aí vai um conselho meu. Eu sou filho de um casal divorciado. Eu tinha 12 anos de idade. Eu tinha um irmão de 10 e um outro de 7. Eu tive que ajudar a criar meu irmão. Eu tive que ser pai para o meu irmão de 7 anos. Eu sei o que é sofrer, porque o pai largou a minha mãe e foi embora. Constituiu outra família. Eu sei o quanto é doloroso um divórcio. E aí Deus me salvou, me mudou. O caminho, talvez, que eu fosse seguir, fosse o caminho do meu pai. Mas Deus me resgatou quando eu tinha 12 anos. E aí eu fui salvo, remido. Aí um dia eu falei, eu não vou ser como o meu pai. Está quebrado, eu vou casar, vou continuar casado, vou ser fiel à minha esposa, vou ser homem de Deus, a minha família, esse ciclo quebrou, divórcio nunca mais. Está declarado, eu já estou casado há 23 anos e continuarei casado para a glória de Deus. E você tem que lutar para preservar a sua família, você tem que lutar para manter a sua família unida. Não tem problema? Tem. Os dois na igreja não tem discussão? Tem. Mas a gente resolve a discussão, a gente dobra o joelho, a gente pede perdão, a gente vem para a igreja. E é assim que a gente faz, e vamos caminhando a vida, e vamos levando, e vamos manter o casamento em nome de Jesus. Estou ensinando minha filha, e vamos continuar ensinando. Escolha direito, porque não vai ter retorno. Irmão, eu acho que foi o pastor Cláudio Duarte que falou esses dias. Tem 8 bilhões de habitantes no mundo. Você só tem uma chance. Irmão, pensa bem. Você só tem uma chance de 8 bilhões de habitantes no mundo. Você só pode escolher uma. Você não tem uma segunda chance. Então, meu irmão, eu te trouxe uma notícia boa. Escolha bem, fique bem casado, porque Jesus está voltando
Como dizia a irmã Janaína, Jesus está voltando. Se a coisa está difícil, clama que Jesus está voltando. Aleluia, glória a Deus por isso. A gente fez o curso de casais com o pastor Arlen, e é uma turma muito divertida. E a irmã falava assim, eu falo para ele, fica firme, porque Jesus está voltando. Não vai largar, Jesus está voltando. Está difícil, mas Jesus está voltando. Aleluia, fica tranquilo, irmão, Jesus está voltando. Esse casamento não está fácil, mas Jesus está voltando. Fica firme, Jesus está voltando. Aleluia. A família tem a sua origem em Deus. Foi Ele quem definiu o padrão, foi Ele quem estabeleceu. É Ele quem diz como que vai ter sucesso na família. Então você quer saber como vai ter sucesso? Vai para a palavra diz, e você declara comigo esse versículo aqui, todos juntos, 1, 2, 3, eu, minha casa, que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, em nome de Jesus.